Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Carlos Porpino e hoje nós vamos fazer uma síntese sobre o assunto geopolítica mundial durante o século XX. Bom, eu vou fazer uma introdução, vou passar um vídeo e no final tem uma atividade para vocês desenvolverem, certo? Vamos lá? Olha só, durante essas aulas nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial. Falamos também sobre a formação dos países do eixo, Alemanha, Japão e Itália. Vimos também a formação dos países aliados, que posteriormente entrou Estados Unidos e União Soviética, representado principalmente pela Rússia, certo? Que foram decisivos na questão da Segunda Guerra Mundial. Vimos também o final da Segunda GM, Segunda Guerra Mundial. Vimos também que depois do final da Segunda Guerra Mundial surgiu a denominação Cortina de Ferro, que foi uma divisão política, econômica do planeta, na verdade da Europa, do continente europeu, tá certo? Então, o que representou bem a Cortina de Ferro foi a Alemanha, que foi dividida em duas partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Lembrando que a Alemanha Ocidental, sistema econômico capitalista, e a Alemanha Oriental, socialista. Bom, teve origem a ordem bipolar, tá certo? Onde os países, Estados Unidos e a Rússia, queriam impor o seu sistema econômico nos países adversários. Por exemplo, os Estados Unidos queriam colocar o capitalismo nos países socialistas e a Rússia queria colocar o socialismo nos países capitalistas. Okay? Então, lembrando que no decorrer da segunda ordem bipolar, tá certo? O mundo ficou dividido e muitos conflitos surgiram. A denominação de Guerra Fria, certo? Onde os países detinham um forte poder bélico, armamentista, nuclear, que impedia um confronto direto, a famosa Guerra Quente. Graças a Deus não aconteceu por conta principalmente do poder de destruição em massa que esses países detinham nas mãos. Mas muitas guerras, como conflitos, como a Guerra das Coreias, tá certo? Do Vietnã, do Golfo, muitos conflitos ocorreram no planeta na Segunda Ordem ou na Guerra Fria. Bom, então pessoal, durante a Guerra Fria também ocorreu a corrida armamentista e a corrida espacial, tá certo? Então, nós vamos ver um vídeo agora representando tudo que eu falei nesse momento e eu gostaria que vocês prestassem atenção para resolver as questões no final do vídeo, ok? Vamos lá? A Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível. Ela ficou conhecida assim porque nunca houve um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, já que no caso de uma batalha seria impossível haver vencedores, ou simplesmente sobreviventes. As duas superpotências tinham arsenais nucleares, que criavam um clima de tensão no mundo inteiro na espera de uma guerra atômica. Além disso, certos acontecimentos já mostraram que os Estados Unidos não tinham medo de usar suas bombas. Podemos concluir que a Guerra Fria foi, na verdade, uma competição de ordem ideológica, bélica, econômica, tecnológica e até mesmo espacial para disputar qual sistema era melhor, o capitalismo ou o socialismo. Para entendermos as origens desse período, precisamos voltar lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra que os Estados Unidos e a União Soviética foram aliados na luta contra os nazistas? Essa aliança não durou muito tempo, porque, resumidamente, a União Soviética defendia a expansão do sistema socialista, que é baseado na socialização dos meios de produção, na economia planificada e gerenciada pelo Estado, e o Partido Único, que no caso é o Partido Comunista. Eu recomendo muito você assistir o vídeo sobre a Revolução Russa para entender um pouco melhor a origem dessas ideias. Mas enfim, enquanto isso, os Estados Unidos defendiam a expansão do sistema capitalista, que é baseado na propriedade privada, na economia de mercado e no sistema democrático.
Então, é claro que as duas potências uma hora entraram em discordância. Ao final da guerra, a solução foi dividir a Europa em zonas de influência, o Ocidente capitalista e o Oriente socialista, divisão que ficou conhecida como Cortina de Ferro. Esse período também pode ser chamado de Ordem Mundial Bipolar, porque o poder do mundo estava dividido entre essas duas superpotências. Durante esse período, ambas potências financiaram golpes de Estado na América Latina, África e Ásia, com o objetivo de expandir seus sistemas. Esses regimes, em geral, eram muito violentos e tinham em comum uma forte repressão aos opositores. Em 1947, com o objetivo de reforçar a dominância do capitalismo sobre o mundo, os Estados Unidos impõem a doutrina Truman, um discurso contra a influência comunista onde eles assumem o compromisso de defender o mundo dos soviéticos. Como parte dela, eles lançam o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que os países arrasados pela guerra pudessem se recuperar economicamente, e assim conter o avanço comunista. Em oposição a essa estratégia, a União Soviética criou o Plano Molotov. Como parte dele, em 1949, é lançado o Comecon, que tinha o objetivo oposto do Plano Marshall, impedir que seus aliados socialistas cedessem pela ajuda do inimigo capitalista. Em um cenário que favorecia cada vez mais a tensão entre os dois blocos, a organização de instituições e pactos militares era necessária por parte de ambas. Com isso, do lado capitalista é criada a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que ainda existe e é uma das instituições mais poderosas da atualidade. Já do lado socialista foi fundado o Pacto de Varsóvia. Essas organizações funcionam da seguinte maneira: caso um de seus países aliados fosse atacado, as demais partes deveriam imediatamente intervir ou enviar ajuda. Isso colaborou para a emergência dos vários combates indiretos que ocorreram durante esse período, como exemplo a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão e a Revolução Cubana. Diante desse último evento, John Kennedy até organizou uma invasão a Cuba, com o objetivo de desestabilizar o regime socialista inaugurado por Fidel Castro, acontecimento que ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. Eles falharam, mas isso não evitou que permanecessem espionando a ilha, atividade muito realizada por ambos lados. Em uma dessas missões da CIA, em 1962, um avião americano coletou uma série de imagens que parecia ser uma construção de uma nova base militar. Após um estudo detalhado, as autoridades descobriram que os soviéticos estavam instalando diversos mísseis capazes de carregar ogivas nucleares em Cuba. E o pior é que eles estavam simplesmente apontados para os Estados Unidos. Essa crise criou uma tensão enorme no mundo inteiro, e logo foram feitas negociações para conter a ameaça de uma guerra nuclear. John Kennedy e Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética, tiveram um diálogo intenso, e como resultado assinaram acordos proibindo a proliferação de armas nucleares. Mas isso, infelizmente, não significou que eles ficaram em paz. A rivalidade chegou a um ponto que não bastava só o domínio do mundo e os campeonatos de xadrez. Sim, eles valorizavam muito a vitória nos campeonatos de xadrez e em eventos esportivos. Mas enfim, eles queriam conquistar também o espaço. A União Soviética largou na frente ao colocar no espaço o primeiro satélite, a primeira doguinha e logo depois o primeiro homem em órbita. Os Estados Unidos, claro, ficaram revoltadíssimos ao acompanhar tudo isso. Logo, o nosso famoso Kennedy investiu bilhões em pesquisas na NASA. Assim, em 1969, Neil Armstrong pisa na Lua pela primeira vez, pela missão Apollo 11. Esse feito revolucionou a história da humanidade e meio que definiu o vencedor da corrida espacial. No meio de todas essas competições pelo poder universal, em 1961, a República Democrática da Alemanha, liderada pela União Soviética, ordenou a construção do Muro de Berlim. Essa atitude representava a forte posição soviética de se isolar e impedir o fluxo de cidadãos do lado oriental para o ocidental, que era muito comum. Todo mundo queria um gostinho do capitalismo. Esse foi o marco que dividiu por 30 anos não só ideologias políticas, mas sim famílias, amigos e uma nação.
Esse fechamento da União Soviética a nações capitalistas acabou desenvolvendo nela um processo de atraso econômico pela falta do livre mercado. Os trabalhadores não se sentiam motivados a inovar ou melhorar o produto, já que, teoricamente, em um regime socialista não teriam nenhum lucro por isso, o que provocou um grande atraso industrial. A falta de liberdade de expressão e motivação também refletia diretamente na baixa produtividade dos trabalhadores, que estavam muito insatisfeitos com a situação social e política do país, que só piorava. Estava em um ponto tão grave que não havia alimento suficiente para a população, nem outros bens de consumo básicos. Mas, de onde surgiu toda essa crise na União Soviética? Um dos principais motivos foram o autoritarismo e a centralização do poder. Inicialmente, o plano da Revolução Russa era construir uma sociedade democrática, substituindo a autocracia do czar. Acabou que o bloco tomou o mesmo caminho autoritário com a chegada de Stalin ao poder. Na prática, todas as decisões, incluindo a eleição do líder, ficavam nas mãos dos integrantes do Partido Comunista, que por si eram tipo uma elite, recebendo uma série de privilégios. Assim, o cotidiano de 290 milhões de soviéticos era de opressão e exclusão das decisões que tinham forte impacto em sua existência. E se discordassem de alguma coisa, ainda eram mortos, presos ou enviados a campos de trabalho forçados, os gulags. Esses fatores resultaram em uma burocracia extrema para realizar qualquer tarefa do dia a dia. Tudo era uma questão de documentos, selos, procedimentos de identificação e notas, o que tornava os serviços ineficientes. Além disso, durante a Guerra Fria, grande parte dos recursos da União Soviética estavam sendo destinados à corrida espacial, à corrida armamentista, ao abastecimento da força militar na Guerra do Afeganistão e ao apoio a outros países socialistas. Isso gerou enorme instabilidade econômica e política no país. Em 1985, em uma tentativa de se recuperar, o líder soviético Mikhail Gorbachev adota duas medidas, a perestroika e a glasnost. A perestroika buscava a reconstrução econômica e a glasnost propunha a transparência política, o que mostrou uma tentativa de abrir o país ao mundo. Mesmo após essas reformas, a crise no bloco socialista se intensificava. No leste europeu, ocorreram muitas reivindicações pelo fim do regime socialista e desvinculação da União Soviética, e ela, já incapaz de se sustentar, concedia. Símbolo do fim do bloco socialista e, consequentemente, da Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim, em 1989. Esse acontecimento deu força para o processo de reunificação das Alemanhas. Com o desdobramento dos movimentos de desintegração no bloco socialista, o governo perdeu o controle da situação. Assim, em 1991, Gorbachev renuncia e a União Soviética se dissolve, dando origem a 15 novos países de sistema capitalista. Estados Unidos saem vitoriosos da guerra, iniciando a chamada Nova Ordem Mundial, ou Ordem Multipolar, porque agora há diferentes centros de poder exercendo influência política, econômica e militar, mesmo sendo os Estados Unidos a maior delas.